O shopping popular que a prefeitura anuncia como a fórmula que vai dar jeito no centro de Feira de Santana, naquela bagunça do centro de Feira de Santana, só vai ser inaugurado no segundo semestre, mas já gera muita dúvida e muita discussão e muita apreensão entre os camelôs, como sempre gerou. Agora que a obra está a todo vapor, a dúvida permanece. O shopping é uma parceria público-privada da prefeitura com o empresário mineiro Elias Tergilene, que tem também associação com chineses. E uma entrevista dada pelo Elias no programa de rádio do deputado Carlos Geilson deixou os vereadores alarmados. O empresário responsável pela obra colocou à disposição 400 boxes para que seja comercializado, seja com estrangeiro, conferência ou não. Esta entrevista desse senhor é gravíssima, porque se ele coloca à disposição 400 boxes para quem quiser, como Vossa Excelência está dizendo, negociar, está indo em sentido contrário ao que o poder público tem dito. Porque o poder público tem dito que são 1.800 boxes, que é para acomodar os vendedores que estão no centro de Feira de Santana. Eu confesso que fico muito preocupado. Só que os vereadores estão assim alarmados porque eles não procuram se inteirar das coisas corretamente. Isso não é novidade nenhuma. Por exemplo, em dezembro, o Elias Tergilene, em entrevista a mim aqui já para o Sala de Notícia, detalhou essa situação. 1.800 vagas é o cadastro que a prefeitura fez na rua e que vai garantir que as ruas do centro de Feira de Santana fiquem completamente desobstruídas com o comércio popular. Temos mais 400 vagas que são lojas, praça de alimentação, bancos, casas lotéricas, auditório, ou seja, tudo aquilo que complementa a atividade do comércio popular vai vir para cá também. Só lotérica, bancos, esses serviços assim essenciais não preenchem 400 espaços. Não sei nem se esses espaços serão os mesmos dos 1.800 destinados pela prefeitura aos que vão sair do centro da cidade ou se serão até um pouco maiores. Então, as 1.800 vagas que a prefeitura diz que é o número de camelôs que existem no centro da cidade para serem relocados para lá, continuam garantidas, só que tem mais vagas ainda, porque o empresário, dono do negócio, também tem as metas dele e as prioridades dele. Mas os ambulantes tradicionais estão assustados com a concorrência que eles acham que virá dos chineses. Nós temos de dar prioridade hoje o camelô de Feira de Santana e os comerciantes também de Feira de Santana que vem sofrendo muito com chineses hoje na nossa cidade. Eu não sou contra chineses aqui não, inclusive eu tenho amigos chineses. Hoje nós temos de dar prioridade o camelô hoje da nossa Feira de Santana. Feiraguai, nós estamos sofrendo muito. Quantos hoje comerciantes do Feiraguai estão quebrados? Que hoje o chinês hoje tem mais preço hoje que São Paulo. Se você vai comprar uma mercadoria de São Paulo por R$10, o chinês está vendendo aqui diretamente por R$8. Por quê? Ele está importando diretamente da China para a Bahia. E ele é prejudicado os nossos camelôs, os nossos comerciantes da nossa cidade. Aí é um velho problema que não tem solução. Desde o Donald Trump até o nosso vereador camelô, Luiz da Feira, se discute isso. Fecha o mercado ou deixa o livre comércio? Se o chinês consegue botar por um preço mais baixo, pode ser ruim lá para o camelô que está com preço mais alto. Mas é melhor para quem compra, com certeza, não é? Qual é o lado que deve prevalecer? Ninguém tem uma resposta justa, líquida e certa, definitiva para essa questão. Que é uma entrevista isolada de uma pessoa, de uma proposição de parceria público-privada. Ele não é o prefeito do município, nem tampouco tem poderes para falar pelo qual. O vereador Cadmiel precisa entender uma coisa, o Elias Tergilene não está dizendo da cabeça dele porque ele acha que assim é mais legal, não. Ele é dono do negócio. Ah, mas tem as regras que a prefeitura impôs, mas você pode ter certeza que as regras colocadas pela prefeitura, entre elas uma que diz que não pode ter lá o dono do estabelecimento se não for brasileiro ou naturalizado, essas regras não serão empecilho para que o Elias Tergilene faça o negócio avançar da maneira que ele planeja como empresário. E o que vem de China ou do chinês é o capital estrangeiro investido, que isso aí não tem limite nem questão de nacionalidade. Veio dinheiro para parceria público-privada, do capital chinês que está vindo,
Bom, é um capital de pessoas que estão investindo. A comercialização é outro processo. Ah, o chinês é o capital. E como é que o vereador Cadmiel Pereira pensa que esse capital vai ser remunerado? Só com pagamento de aluguéis, por acaso? Não, não é não. Os chineses serão fornecedores deste shopping, deste grande empreendimento que está se instalando em Feira de Santana. E os comerciantes tradicionais, os lojistas mesmo estabelecidos, que se cuidem. Aliás, pela minha conversa com Elias Tergilene, quando ele esteve aqui em dezembro, tem até indústria que está em Feira de Santana e que precisa botar as barbas de molho em relação ao preço desses produtos que chegarão nesse entreposto da China que vai funcionar no centro de Feira de Santana. Quem tem direito são aqueles que estão cadastrados. Muitos estão aparecendo agora, colocando barraca para ter direito. Mas só vai ter direito quem já foi cadastrado, que o nome está na lista. Inclusive essa casa tem, os vereadores têm, o nome de 1.800 pessoas cadastradas do centro da cidade, dos camelôs que trabalham, que vai ter direito àquilo lá. Pronto, 1.800 pessoas. Resolve o problema dos camelôs na rua de Feira de Santana. Todo mundo diz que não, que tem muito mais. Os próprios camelôs dizem que tem muito mais. E como o vereador Lulinha disse também aí, muita gente nova está chegando de olho numa dessas 1.800 vagas, embora elas já tenham, em teoria, os donos determinados. Vai tirar 1.800 das ruas e mesmo assim as ruas vão continuar cheias de ambulantes? Será que vai ser assim? Eis aí um abacaxi que vai ficar para o sucessor de José Ronaldo Colbert Martins descascar. E eis que Jacques Wagner ganhou um defensor inesperado na imprensa nacional. Um dos jornalistas mais polêmicos e, ao mesmo tempo, um dos mais odiados pelos petistas, aquele que cunhou o termo petralha, Reinaldo Azevedo, criticou severamente a acusação feita contra Jacques Wagner, que resultou naquela busca e apreensão na segunda-feira na casa dele. Sabe quanto custou o estádio todo? 680 milhões de reais. Você acha que uma obra de 680 milhões terá como propina 450 milhões? Qualquer pessoa que faça uma continha vai constatar que esse valor corresponde a 66% do valor do estádio. Sabe que empreiteiro paga 66% de propina? Nenhum. A própria Lava Jato sabe que as propinas pagas variam de 0,5% a 3%, o que já é um despropósito, porque nós estamos falando muitas vezes de obras bilionárias. Essa ideia de que uma obra teve 66% de superfaturamento e que uma pessoa sozinha levou disso, no caso seria o governador Jacques Wagner, quase 20%, é completamente fora de qualquer parâmetro. Não é? Acontece o seguinte, nós vivemos a era em que o Ministério Público acusa quem quiser, do que quiser, as pessoas não dão a menor importância para os valores, não fazem conta, não se dão conta do que está em curso, né? E entram nessa. E aí o governador que vá se explicar. Bom, isso é um fato, jornalistas não fazem conta, não sabem fazer. E cada vez menos sabem questionar, cada vez menos sabem perguntar. E uma grande parte dos jornalistas é de fato imaturo, inexperiente e apenas engole aquilo que é dito pela fonte. O que antes ocorria com o cidadão pobre, preto, da periferia, semi-analfabeto, que a polícia pegava, batia e dizia que ele cometeu o crime e fica por isso mesmo e está enjaulado e acabou-se, e aí ele era exposto diante da imprensa, e a imprensa mostrava para todo mundo, olha aí o ladrão, o bandido, o estuprador, sem que o cara fosse de fato o criminoso, mas sim a pessoa que a polícia escolheu para jogar o crime em cima dele. Isso que acontecia com esse cidadão agora acontece também com os políticos. Com o agravante de que político a gente sabe muito bem que realmente tem tudo para estar envolvido em tudo quanto é porcaria mesmo. Só que a acusação não pode ser mal feita, a acusação não pode ser infundada. E essas contas aí pequenas, simples, que o Reinaldo Azevedo faz, demonstram justamente que a acusação tem tudo para ser infundada. O resultado disso é ruim para todo mundo, não só para o Jacques Wagner, não. É ruim para a credibilidade do Ministério Público, é ruim para a credibilidade da Justiça, porque no final das contas, quando não se consegue provar aquilo que o Ministério Público defendeu lá no começo, ninguém mais vai achar que
realmente é porque não havia provas. Vai achar que é porque a justiça não funciona. Vai achar que é porque alguém foi comprado no meio do caminho. Então a acusação tem que ser bem feita. A acusação tem que ser feita de uma forma que possa ser sustentada e leve a uma condenação. Fazer por fazer, fazer porque alguém acha que foi, ou só porque alguém disse que foi, isso aí realmente não dá em nada de bom. Agora, o curioso é que o odiado Reinaldo Azevedo, de repente, não é a primeira vez, virou o preferido dos petistas. Eu mesmo recebi esse vídeo por meio de um petista. O Reinaldo Azevedo não deixou escapar a ironia dessa situação e fez também a gozaçãozinha dele. Pois é, olha que estágio chegou o PT, né? O PT precisa de alguém para chamar de seu, mesmo que esse cara seja eu. Um filho tenta salvar o pai usando o Facebook aqui em Feira de Santana, porque o pai está instalado na nossa precária rede de assistência de saúde pública. O Vanuel Oliver, ele postou essa foto do pai internado, acompanhada de um texto, ele mesmo reconhecendo que não é nada fácil ter a iniciativa de postar algo assim, mas que ele não sabe a quem recorrer e apelou para esta solução. O paciente é o Manuel do Carmo Alves de Oliveira, ele está na enfermaria do HDPA, entubado, respirando com auxílio de aparelho, mas não tem uma UTI para colocar o homem que está nessa situação. E com dificuldade de alimentação, porque falta sonda, e também, segundo o Vanuel, falta uma máquina de raio-x para fazer exames, porque a que está lá no HDPA está quebrada. Nessa enfermaria não fica um médico, que seria necessário diante da gravidade da situação dele. A postagem foi feita pela manhã e à noite já tinha mais de 200 compartilhamentos. Essa situação é a situação que a gente vê na saúde pública em Feira de Santana, na Bahia e no Brasil, infelizmente. A gente vai ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta. Um abraço e até lá.